Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito e Justiça. Eu sou Marcelo Benévolo, jornalista e advogado, e a minha missão é trazer informação jurídica de qualidade para todos vocês. E como eu sempre peço, contribuam, sugiram temas para que a gente possa trazer aqui convidados. Você faz o programa junto comigo. E hoje eu recebo minha colega, a doutora Amanda Gomes. Vamos falar sobre direito de família, mas um caso muito interessante que envolve direito brasileiro e também direito internacional. Doutora Amanda, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o convite. Imagina, a honra é minha, doutor Marcelo. Muito obrigada. A senhora está tratando de um tema bem interessante, né, que envolve a guarda de uma jovem, salvo engano, de 15 anos, né, atualmente, de um pai americano e uma mãe brasileira. E há uma disputa aí sobre guarda, sobre possibilidade dela viver no Brasil, viver nos Estados Unidos. Traz um pouco desse histórico, pessoal, compreender e o que está envolvido, quais os direitos envolvidos nessa situação. Trata de uma criança de 2 anos, na verdade, em que ela nasceu no Brasil e veio com a mãe quando tinha 1 ano e 6 meses. Ela viveu durante 8 meses nos Estados Unidos. A mãe era vítima de violência doméstica lá. A criança também era negligenciada pelos cuidados médicos. É uma criança que possivelmente tem um autismo e a família paterna não aceitava esse diagnóstico dela. Então, é realmente um caso muito delicado, onde a gente discute tantas as outras questões de gravidade, ela retornar para os Estados Unidos, como também a questão da residência habitual. Uma vez que, a princípio, a família foi apenas para um momento exploratório e ela acabou sendo retida nos Estados Unidos, né? Quando ela chegou com 4 meses, ela quis retornar, mas realmente começou a viver esses episódios de retenção. Ela poderia sair, mas a criança não, até que realmente ela tomou coragem e conseguiu, com o apoio de ONGs, sair dos Estados Unidos. E agora ela realmente trava uma batalha na justiça, porque o pai entrou com uma ação de busca e apreensão na Justiça Federal e com o objetivo justamente de retornar a criança com base na Convenção de Haia. Ou seja, a criança nasceu no Brasil, a mãe vivia um relacionamento, vamos dizer assim, bem com o pai dessa criança, isso. Foi para os Estados Unidos talvez para viver essa relação, lá não deu certo e decidiu voltar para o Brasil, mas acabou sendo impedida pelo pai, por familiares, isso. E só conseguiu o Brasil com ajuda, né? Isso. E hoje eles estão no Brasil, a mãe e a criança, é assim? A mãe é criança e o pai também está aqui. O pai também está no Brasil. Isso. E aí ele entrou com algumas medidas judiciais, no caso, na Justiça Brasileira, né? Assim? Isso. E por que Justiça Federal e não Justiça do Rio Grande do Norte? Explica isso, como é que funcionam essas relações que envolvem uma criança brasileira, mas com um pai americano, que está buscando, tem dupla cidadania. Então, o primeiro pedido foi feito na ACAF, que é a autoridade central, para poder justamente discutir essa questão do retorno da criança. A ACAF é um órgão brasileiro. Isso, administrativo. O retorno da ACAF, nesse caso, foi que a residência habitual da criança era, sim, no Brasil. Ele, não dado por satisfeito, buscou justamente a Justiça Federal. E por que a Justiça Federal e não a Justiça Comum? Porque se trata justamente sobre um tratado internacional de direito, onde 127 países são signatários da Convenção de Haia, que, dentre tantas as matérias que eles têm como objetivo tratar, né, eles tratam também sobre o sequestro internacional de criança. E aí todas essas competências de esferas federais, internacionais, se trata justamente da Justiça Federal. No caso, o pai está alegando que a filha foi sequestrada pela própria mãe, é isso? Isso. E, na verdade, sequestro, que fala, realmente é um termo bem pesado, né? Porque não creio que um pai ou uma mãe vá sequestrar um filho. Mas, infelizmente, é tratado dessa forma, como sequestro internacional. O fato dela ter saído dos Estados Unidos com a criança sem, digamos, entre aspas aí, não sei se a expressão seria essa, autorização do pai. Uma autorização, exatamente. Ela teria que ter uma autorização, teria que ter uma autorização para fins de moradia. E aí é que está o grande perigo. Por quê? Muitas brasileiras, elas saem com os filhos daqui apenas com uma autorização de viagem, né? Porque fica mais fácil de você conseguir ter essa autorização de viagem. E quando chegam no país, outro país que decide realmente se instalar, pode ter essa dor de cabeça de uma busca e apreensão de menor. Por causa que a residência habitual era o Brasil, ela retirou e ela apenas tinha uma autorização de viagem, não uma autorização para fins de moradia. No caso, quando ela estava aqui no Brasil com a filha,
o pai também estava ou o pai já estava nos Estados Unidos? O pai também estava, veio buscar elas e saíram juntos para os Estados Unidos. Ela tinha uma autorização no passaporte para viajar com apenas um dos pais, que hoje você tem suspensão por possibilidade de ou utilizar o passaporte com autorização de viagem para menores de 16 anos com apenas um dos genitores ou com ambos. E ela tinha essa possibilidade, no passaporte brasileiro dela, de viajar apenas com os genitores. Foi por isso que ela conseguiu sair dos Estados Unidos. E como é que foi essa saída dela nos Estados Unidos? Ela teve que buscar ajuda, digamos assim, quase que humanitária, né? Com ONGs, né? Para poder sair dos Estados Unidos, porque ela estava sem o passaporte, a família tinha tomado alguma medida lá judicial que impedia que ela deixasse os Estados Unidos. Como foi essa história lá? O passaporte brasileiro dela estava para poder chegar ainda na casa. Tinha apenas o passaporte americano, mas estava retido com a família, justamente pelo receio de sair. Então, ela infelizmente teve que usar uma justificativa que estava indo para um outro estado, lá nos Estados Unidos, e desse outro estado é que ela conseguiu sair para o Brasil. Entendo. E aí, no caso, nós estamos falando de direito nacional brasileiro, né? Aí, certamente, o direito das famílias, a nossa Constituição, códigos processuais, mas também é preciso ir buscar no direito internacional, que às vezes é pouco conhecido, né, de um modo geral, uma solução para essa situação. Isso. Porque o que acontece? A Convenção de Haia, ela não é para poder tratar sobre a guarda da criança. Porque a guarda da criança é no local onde tem a residência habitual. Que isso já é algo realmente muito subjetivo. Não existe um período mínimo, pelo menos não para o Brasil, sobre qual tempo para poder ter ali a residência habitual, que é onde a criança efetivamente tem a rotina dela diária, de ir para a escola, participar de um esporte. Então, quanto menor a criança, mais complicado é de decidir onde é que realmente é a residência habitual, como era o caso dela, que não estudava, que não frequentava um esporte. Então, quando ela veio para o Brasil, que ele pediu essa busca apreensão, não foi para poder tratar sobre a guarda, não foi para poder pedir a guarda, e sim para poder objetivar o retorno imediato dela. Por causa que a Convenção de Haia é justamente para isso, para poder assegurar o retorno imediato da criança para a residência habitual. Vocês conseguiram, então, manter a criança no Brasil com a mãe? Como foi esse procedimento, já que tem uma ordem de busca e apreensão? Então, estamos alegando tanto a questão da grave possibilidade de ela retornar, tanto física como psicológica, porque é uma criança que tem possivelmente autismo, e a família ela tem realmente esse desleixo, eles não aceitam que ela tem esse autismo. Ela já vem em tratamento aqui no Brasil, está muito bem cuidada, muito bem ambientada ao país. Então, a gente realmente tem fundamentado a nossa tese, tanto no artigo 13b, como no artigo 12 da Convenção de Haia. Que trata justamente sobre a grave possibilidade dela retornar para os Estados Unidos. Inclusive, falando de direito interno, em termos de direito do brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente sempre mira no melhor interesse da criança. Isso. Né? Uma criança de 2 anos, como você colocou, naturalmente ela vai ser muito mais dependente da mãe, que vai estar mais próximo, às vezes pode estar até amamentando ainda, embora tenham discussões sobre até que idade se amamente, mas enfim, naturalmente, embora não tenha, vamos dizer assim, uma tabelinha que diga onde ela vai ficar, mas o lugar onde ela vai ficar é junto com a mãe. Pelo menos até uma certa idade. Esse é o entendimento, né, doutrinário, majoritário, o entendimento aí nos tribunais. É assim que funciona, né? Isso. É sempre justamente buscando o melhor interesse da criança. Inclusive, tem o princípio do 6º da ONU, ele versa justamente sobre crianças de tenra idade não serão separadas da sua mãe, salvo em situações excepcionais, que não é o caso, né? Uma criança que realmente é muito bem cuidada. A mãe realmente é um exemplo de mãe, tem um cuidado muito grande com a filha, faz o tratamento dela certo. E a gente realmente acredita que a gente vai conseguir um êxito nessa ação por causa de tanto do melhor interesse da criança, como também o fato da residência habitual dela nunca ter deixado de ser o Brasil. São diversas questões que envolvem esse caso. É um caso muito delicado, porque sempre quando envolve um caso de família, um caso que envolve uma criança, sempre torna realmente muito complexo e muito delicado. Mas a gente está confiante. Esse processo está na Justiça Federal aqui do Rio Grande do Norte ou está no Distrito Federal? Porque alguns processos, às vezes... Aqui no Rio Grande do Norte. Está aqui no Rio Grande do Norte, Isso. né? Vocês também estão fazendo algumas discussões extrajudiciais, né? Além do entendimento nos autos do processo, há também algumas reuniões
entre os advogados das partes, às vezes com as partes? O que tem se discutido? É possível chegar a algum entendimento ou, de fato, se encaminha para uma decisão mesmo em termos judiciais, assim, de conflito? Estamos tentando, sim, uma tratativa junto com os advogados da outra parte para poder a gente conseguir ver uma questão da criança ficar no Brasil, que realmente é o melhor para a criança estar no Brasil, e, de repente, a gente conseguir flexibilizar isso com algumas viagens anuais para os Estados Unidos, para ela ter convívio também com a cultura dos Estados Unidos, para ter também contato com a família paterna. Ou seja, ela majoritariamente estaria com a mãe, mas em determinados períodos aí ao longo do ano ela poderia se deslocar com a mãe ou sozinha, o pai viria buscar. O que tem se discutido aí nesses arranjos de negociação? Isso é uma grande questão, inclusive, porque o sequestro internacional de crianças lá nos Estados Unidos é tido como crime, é tipificado como crime. Então, a gente precisa realmente de um cuidado muito grande de fazer com que essa mãe, ao retornar para os Estados Unidos, ela não venha a ser presa por isso, né? Então, assim, a gente vai tentar fazer com que ele assine o documento, reconhecendo a residência habitual da criança aqui no Brasil, devidamente homologada na Justiça Federal brasileira e também lá nos Estados Unidos, para que a gente realmente tenha um respaldo maior e também verificar se, de repente, qualquer tipificação criminal dela já realmente foi despenalizada, digamos assim, lá nos Estados Unidos. Existe algum procedimento aberto nos Estados Unidos ou só aqui na Justiça brasileira? Em relação ao crime, é só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é tipificado como crime. E com relação aí a... Essa é uma situação que a gente pensa que é rara, mas é mais comum do que a gente possa imaginar, né? Tem muitos brasileiros que estão indo morar em outros países e acabam se relacionando com naturais, né, desses respectivos países, e sempre fica esse conflito, né, do que vale, é a lei daquele país onde está morando, mas a pessoa brasileira também está, digamos, adstrita à lei brasileira. Essas relações de família têm muitos conflitos, né? Isso. Por isso que o Tratado de Haia, a Convenção de Haia, ela é tão importante, porque ela visa justamente unificar, fazer com que os países signatários eles obedeçam o Tratado da Convenção de Haia. O que um cidadão brasileiro, uma cidadã brasileira pode fazer preventivamente, né, quando se envolver com um natural de um outro país, de casar, de ter filhos? Existe uma forma de se prevenir conflitos? Porque a gente nunca começa um relacionamento pensando que vai ter problema, né? Tudo é muito lindo, maravilhoso, as mil maravilhas, muito amor, romance. Quando dá errado... Exatamente. Então, se prevenir, creio que realmente é um caso muito subjetivo. Mas, em um caso de retorno, né, se essa família vier a residir em outro país, que for signatário dessa Convenção de Haia, quando realmente for sair desse país, ter pelo menos ali autorização para fins de moradia, e não só autorização de viagem. Inclusive, tem que ser com apostilamento de Haia, né, que seja mais recomendado, justamente por causa que tem a autenticidade frente aos outros países. Eu tenho um caso de uma pessoa amiga que ela é brasileira e aí nesses aplicativos de redes sociais conheceu um estrangeiro. Ele mora na Turquia, né, embora seja um país ainda mais ocidentalizado do que outros países, né, daquela região. E estava tudo no amor, casaram lá, né? Ou seja, uma brasileira casou sob leis daquele país, mas continuaram cada um morando no seu país, né? Se encontram de tempos em tempos. E na última viagem ela retornou e comentando: olha, estou vivendo uma situação agora de conflito, estou pensando em me separar, mas estou com dificuldades porque ele quer que eu vá morar lá, mas não quer que eu trabalhe, né? Então, assim... Agora está esse conflito aí, né? Essa dor de cabeça para ela resolver. Ela ainda não tomou uma decisão, mas sempre fica o alerta, né? Com certeza, com certeza. Eu sempre parto do princípio que você não está no seu país. Então, o país dele vai favorecer ele. Então, realmente seria mais resguardada no país dela, né? A gente realmente não vai pensar na possibilidade de um erro. Mas erro, né? Infelizmente, o casamento ele pode vir a terminar e ela precisa realmente estar resguardada.
Nós estamos falando de um caso internacional, mas no dia a dia também guarda de crianças é sempre muito conflituosa, né? Quando o casamento se acaba, ou não é um casamento, é uma relação estável, e de alguma forma começam esses conflitos e no fim as partes às vezes perdem a mão e descontam na criança. Eu digo descontam no sentido de, aí vem a chamada alienação parental, que é uma situação muito comum também, né? Demais. Nessas relações de família. Isso, é muito comum realmente ver a parte em que detém a guarda fática da criança, né, o lado de referência, é ali realmente uma alienação parental para com a criança. Eu até tenho um caso bem delicado também em Recife, sobre essa questão da alienação parental, em que a mãe, ela saiu de casa também sem comunicar, quando de repente ele foi surpreendido com uma medida protetiva. A medida protetiva essa que já não está mais vigente, porque realmente foi verificado que houve uma certa mentira por parte dela. E aí ela tentou de todas as formas fazer com que o pai fosse perdendo esse vínculo para com a criança, para a filha. E aí se fazem 4 anos que ele não vê a filha. Ela foi para Recife. E ele é aqui do Rio Grande do Norte. Ele é aqui do Rio Grande do Norte. E ele tenta incansavelmente fazer com que ele tenha pelo menos o contato virtual com a criança. E a criança não quer. Porque ela já cresceu, foi crescendo ali realmente com aquela alienação parental. E aí chega um momento que realmente o cérebro, eu falo muito isso, que o cérebro não distingue o que é real ou falso. Então, a criança que está ali ainda amadurecendo a cabeça, tendo aquele bombardeio de informações, olha, seu pai quer tirar você de mim, toda essa questão realmente vai levando para ela vai começando a acreditar que aquilo é real. A alienação parental, pessoal que nos acompanha, é justamente essa atitude, seja de um pai ou de uma mãe, em colocar a criança no sentido de que um é contra o outro, né? Contar algumas historinhas que não são verdadeiras e influenciando, né, a criança que não tem maturidade para dizer, olha, fulano não é bom, o papai não é bom, a mãe não é boa, e afastar a criança, né? O pessoal entender um pouquinho como funciona essa alienação. Até o próprio fato de retirar a criança de um estado para poder morar em outro, sem autorização também do pai, pode também contar com uma alienação parental. Você, no caso, está na defesa do pai, é assim? Do pai, isso. E como está esse processo? Tem um processo aberto ou vocês ainda estão em fases, assim, de conversas prévias? Não, o processo está bem caminhado. Eu fui contratada recentemente para poder subestabelecer uma colega. E a gente já participou da primeira audiência de instrução. Vai ter uma segunda audiência de instrução, agora, dia 31 de outubro. E a gente está contando que, pelo menos, a gente consiga fazer com que o judiciário, ele olhe para esse pai. Porque são muitos esses casos que realmente que foram acontecendo, principalmente quando o processo saiu daqui de Natal para Recife e não realmente conseguir analisar que tem um pai que está ali querendo ter contato com a filha, não está medindo esforços para isso e fazer com que realmente seja feita e esse vínculo seja restabelecido entre pai e filha. Essas audiências, elas são realizadas entre os advogados, com a participação dos pais. Tem alguma equipe multidisciplinar, que às vezes também é comum, né? Psicólogos participarem dessas conversas, né? De tentarem fazer a mediação entre as partes, né? Sempre aí voltando àquela tecla, né? Do melhor interesse da criança, né? Isso. Tem perícia, tanto de psicóloga, como também de assistente social, nesse processo. Mas uma coisa que realmente foi falho também é que a própria lei de alienação parental, ela diz que em caso de alienação parental, indícios de alienação parental, esse laudo ele tem que ser por um psicólogo que seja realmente especialista em alienação parental. Justamente para não ter nenhum realmente equívoco ali, de repente, se aquilo ali é real, se não é real, para poder saber distinguir, separar essa questão da cabeça da criança e ver se tem realmente uma situação de alienação parental. E o laudo foi feito assim, na perícia judicial? Foi uma perícia judicial? Foi uma perícia judicial, mas essa perita, no caso, essa psicóloga não tinha a especialidade em alienação parental. E vocês fizeram uma impugnação, no caso, contestaram o laudo desse período por esse motivo. Isso. E aí vai ser preciso fazer um novo laudo. Estamos esperando que sim. Estão aguardando alguma definição? Vocês já requereram? Como é que está? Estamos esperando realmente a decisão agora da juíza do caso. E enquanto isso, o pai segue sem qualquer contato com a filha, né? Há 4 anos. Porque nessas audiências a criança não vai, por óbvio, né? Não. Embora a criança hoje tenha 12 anos, se eu não me engano, ela não vai ser ouvida. E eu até prefiro, doutor. Porque com 12 anos, a criança já, óbvio, ainda tem uma certa imaturidade
mas já tem condições de dizer, de falar um pouco dos seus desejos, das suas vontades, né? E não necessariamente ser ouvido pelos advogados, pelas partes, mas o juiz com sensibilidade, né? Amparado por uma equipe multidisciplinar que envolvam psicólogos, né? Possam também aferir o sentimento da criança, né? E entender o que se passa na cabecinha daquela criança, né? Até para poder, inclusive, constatar que ela foi vítima de uma alienação parental, né? Quer dizer, se a criança está arredia, é irredutível de querer ver o próprio pai, né? Quem é essa figura paterna para ela? Nesse caso específico, eu prefiro que ela realmente não seja ouvida, porque eu acredito que vai ser um trauma maior para ela, já que tudo envolve a questão de um processo. Então, ela já é ciente que tem um processo, foi levado de uma forma completamente errada, equivocada, né, para ela, pela mãe. Então, eu acho que realmente expor essa criança nesse momento a uma audiência, mesmo que realmente amparado, nesse caso específico, eu acho que não seja o ideal. E aí o caminho é seguir aí debatendo entre só pai e mãe, né, com essa mediação da justiça, do juiz, com esse apoio, né? Isso. E esperar agora mais uma instrução, que você falou, né? Que vai ter para discutir algum ponto mais específico, ou só essa questão mesmo de um novo laudo por um perito que tenha de fato. A gente até já trouxe aqui no programa um perito judicial, né? Dr. Clóvis Bandeira, uma pessoa querida que faz perícias em área de saúde. E o programa a gente aborda justamente o que faz o perito, os cuidados, as especialidades do perito, né? O perito não é formado em tudo, ele é formado em perícia, mas às vezes ele tem que ampliar esse espectro, né? De áreas onde ele possa, né? Se ele não tem uma especialidade em joelho, ele não vai poder estar fazendo um laudo de joelho, né? É verdade. Vai fazer do cotovelo porque ele tem do cotovelo e por aí vai, né? Acredito que na seara da família, quando envolvem questões psicológicas, psiquiátricas, inclusive, às vezes, né? Isso. É preciso ter os especialistas adequados. Nessa primeira audiência, a gente tratou sobre a união estável, primeiramente, e a partilha de bens. E aí deixamos para poder tratar a questão da guarda, da alienação parental e da convivência nessa próxima audiência. E eles viviam juntos e já tinham estabelecido, por exemplo, registro em cartório da união estável. Primeiro está fazendo o reconhecimento e a dissolução. Um reconhecimento e dissolução. Não havia vínculo formal entre eles, ou um contrato particular que seja estabelecendo essa união estável. E aí também a discussão patrimonial de divisão de bens daquilo que foi construído dentro do período da relação, né, entre o casal, para deixar essa parte mais dolorosa, né, mais sensível e delicada, que é questão de guarda, visitação, né, contato do pai com a criança. Exatamente. Que demanda muito mais tempo, né? Com certeza. É mais delicado. Mas muito bem. Eu conversei com a doutora Amanda Gomes, ela que é advogada, especialista em direito de família. A gente estava falando de um caso super interessante aqui, que envolve direito brasileiro, direito internacional, trazendo sempre para vocês boa informação jurídica de qualidade. Doutora Amanda, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Seja doutor. sempre muito bem-vinda. Obrigada. E a vocês que nos acompanham, continuem contribuindo com o programa, curtam, compartilhem, sugiram temas para a gente discutir aqui no Direito e Justiça. Aguardo vocês no próximo programa.